irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, falar com Deus, e assim damos início a esse culto, né, da palavra, um culto de estudo da palavra de Deus. E você que está nos acompanhando pela live, seja abençoado pelo Senhor e que você receba de Deus, né, a revelação do seu Evangelho, que alcance vida, vitória, salvação em nome de Jesus. Oremos. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, pelo teu grande amor. Te agradecemos, ó Pai querido, pela tua infinita misericórdia, porque o Senhor nos amou de uma maneira tão grande que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus. Fica conosco aqui, abençoando, Pai, a todos aqueles, ó Pai, que nos assistem, a todos aqueles que estão aqui presentes, cultuando ao Senhor. Pai, derrama o teu Espírito Santo, nos sustenta pela tua graça, com a tua destra fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4. Glória a Deus. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4. Diz assim a palavra do Senhor. O título da mensagem desta noite é o arrebatamento. Precede a tribulação. O arrebatamento da igreja precede a tribulação. Glória a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Podemos tomar nossos lugares. Glória a Deus. Amados, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui na sua primeira carta aos Tessalonicenses, falando a respeito de um acontecimento sobrenatural, um acontecimento, né, que implica aqueles que já morreram, né, e a igreja de Jesus Cristo que está viva nesse momento do arrebatamento. A palavra arrebatamento, ela não está na Bíblia, nós não encontramos a palavra arrebatamento, tá? Ela não aparece na Bíblia, mas é um termo que descreve, no sentido, né, grego da palavra, descreve uma retirada, uma transladação rápida para cima. Então, é como se alguém pegasse algo rapidamente, né, tirando da sua posição ao solo. Então nós vemos aqui que Paulo ele fala com todas as letras, né? Bem claro está aqui para nós que nós não devemos ser ignorantes com relação aos acontecimentos que virão, porque muitas pessoas estavam quase em depressão, e alguns ficam mesmo em depressão quando perdem algum ente querido, alguém muito amado, né? Alguém próximo, e isso abate muito a pessoa, né? O ser humano. Então Paulo ele chama a igreja a uma esperança, né, transcendental, uma esperança maior que esta vida, uma esperança que nos leva a um patamar superior. Ele nos convida, né, a tirarmos os olhos aqui desse momento e colocarmos
os olhos na eternidade, colocarmos a nossa esperança na promessa do Senhor Jesus Cristo, de que Ele voltaria para buscar a sua igreja. E como Ele mesmo diz, não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, no sentido de não ter conhecimento acerca dos que já dormem, porque Ele diz aqui que quando Jesus voltar, haverá uma manifestação espiritual, e a trombeta de Deus vai tocar, e todos os mortos, aqueles que morreram com a sua fé em Jesus Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Primeiro significa que algo vai acontecer depois. Então, primeiro os mortos ressuscitarão, e ele diz aqui que depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e piscar de olhos. Amém, amados? Então, receberemos, ou melhor, seremos transformados. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, a partir do versículo 50. Como assim, pastor? Seremos transformados. O nosso corpo vai ser transformado em quê? Como vai ser o corpo dos que ressuscitarão nesse dia? Porque um fato aqui é claro, Jesus vai voltar, como Ele prometeu em João capítulo 14: eu voltarei e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, se Jesus vai voltar, se os mortos que morreram em Cristo vão se levantar novamente, com que corpo levantarão? Uma pergunta. Os corpos dessas pessoas, muitos deles nem existem mais, apenas ossos, ok? Então é preciso entender com que corpo essas pessoas vão voltar à vida no arrebatamento. E nós, os que estivermos vivos, como Paulo diz, seremos transformados. Então o nosso corpo físico será transformado. Então é importante nós entendermos essa verdade. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50, a partir do 50, diz assim: agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então Paulo diz aos Coríntios que carne e sangue não herdam o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, nossos corpos físicos, e ele está falando dos corpos aqui, não são capazes de sobreviver nesse dia do arrebatamento. É preciso que haja uma transformação desses corpos, e aqueles que morreram também venham com corpos melhores. 51. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha o que ele está dizendo: nem todos nós vamos morrer. O dormir aqui, a mesma palavra usada aqui em 1 Tessalonicenses 4, os que dormem. Ele diz: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, Jesus vai voltar, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados. Com que corpos ressuscitarão os mortos, e que corpos receberemos nessa transformação? Ele diz aqui: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Haverá uma transformação. 52. Em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, os mortos ressuscitam com corpos já glorificados, e nós seremos transformados também no mesmo tipo de corpo glorificado. 53. Porque é necessário que este corruptível seja revestido de incorruptibilidade, e que isto, que é mortal, está se referindo ao corpo, se revista da imortalidade. E quando este corruptível, esse corpo corruptível, tiver sido revestido de incorruptibilidade,
e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá um provérbio que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém, amados? Olha só que legal. Haverá o arrebatamento da igreja. Os mortos ressuscitarão com o corpo incorruptível, com o corpo glorificado. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados, e neste corpo glorificado, um corpo incorruptível, um corpo que não pode sofrer a morte mais. Amém? Um corpo que vai durar para sempre. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Jesus Cristo, ele foi o primeiro, o primogênito dentre muitos irmãos que viriam. A mesma, ou melhor, a semelhança de Jesus Cristo, que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, também nós ressuscitaremos naquele dia. Por isso ele disse para Marta e Maria: eu sou a ressurreição da vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Amém? Você pode glorificar a Deus, porque nós estamos aqui de passagem, já daqui a pouco não estaremos mais aqui, né? Hoje esse corpo é corruptível. Quando Adão pecou no Éden, Adão ele pecou e passou a experimentar a morte. O corpo do ser humano, da raça humana, passou a estar sujeito ao pecado. Há uma longevidade, notável ali no livro de Gênesis, não é isso? Adão 930 anos, Matusalém 960 anos, e por aí vai. Então as pessoas viviam muitos anos, mas nós vamos ver que isso vai diminuindo no decorrer da história. O pecado, ele traz a morte à humanidade, e a morte passa a reinar sobre a criação. A morte passa a dominar aquilo que Deus criou no princípio para a sua glória, mas que agora, como Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. Você trouxe maldição, Adão. Você trouxe a morte. A morte entrou por um homem e agora passou a todos os homens. E a Bíblia diz que a criação geme, toda a terra está debaixo da maldição do pecado, está gemendo, mas nós aguardamos, aleluia, a volta do Senhor Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos. Ele apareceu novamente aos seus discípulos, já com o corpo glorificado, ressurreto. A Bíblia diz que eles estavam todos fechados no mesmo lugar, e Jesus entra e aparece no meio deles. Jesus não abre a porta, ele não bate na porta, ele está com o corpo incorruptível, o corpo glorificado, o corpo espiritual. Que Paulo vai falar aqui em 1 Coríntios: se existe corpo animal, existe corpo espiritual. Se existe corpo físico, material, existe corpo espiritual. Ele diz: há um corpo para os animais, ok? Outro para as aves, outro para os peixes. Ele fala tudo isso aqui no capítulo. Ele vai fazendo distinção entre a carne de um animal e o outro. E quando nós olhamos lá para a criação do mundo, a gente vê que Deus disse assim: produza a terra animais viventes, não é isso? Mas diz: as águas produzam peixes, não é isso? Então são carnes de origem diferente. E Paulo vai falar tudo isso aqui no capítulo 15, mas o que ele está fazendo, na verdade, é uma introdução para chegar no assunto do nosso corpo. Nós não herdamos o reino de Deus com um corpo material, físico. Esse corpo que nós temos agora está sujeito à corrupção. Nós envelhecemos, não é isso? Estávamos falando ontem, comi um estrogonofe, não me bateu muito bem, passei um pouco de mal. Minha esposa disse: você não tem mais 20 anos, você tem que parar de comer essas coisas.
Mas a verdade é que o nosso corpo vai envelhecendo. E é verdade, nós não temos mais 20 anos, né? A gente tem algumas limitações, temos que comer até tanta hora, né? Porque senão o metabolismo fica lento e a gente pode passar mal, pode ter uma digestão. Então o nosso corpo é frágil, né? A gente pode melhorar isso com boa alimentação, com exercícios físicos, né? E eu acredito plenamente que Deus queira que nós nos esforcemos para melhorar a nossa saúde a cada dia. Eu não vejo Deus concordando, né, com os nossos exageros. Eu vejo Deus puxando a nossa orelha, dizendo: olha, seja um pouco mais saudável, né? E às vezes a gente está correndo de um lado para o outro, vai ao médico e o médico passa remédio, mas talvez seja um pouquinho de sono a mais que você tem que colocar aí no seu dia, né? Talvez seja uma alimentação mais saudável, com menos toxinas, para você ficar mais tranquilo, mais calmo, né? Então Paulo vai falar desse corpo nosso como um corpo corruptível, como um corpo que está sujeita, né, à corrupção. Mas ele, na verdade, introduz aqui o assunto do corpo espiritual. Ele diz: nem todos nós vamos morrer, nem todos nós dormiremos, mas todos seremos transformados, no mesmo sentido aqui que Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses no capítulo 4, dizendo que, irmãos, aqueles que dormem vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, com que corpo nós vamos ressuscitar? Ou melhor, aqueles que dormem ressuscitarão com o corpo espiritual, semelhante ao do Senhor Jesus após a sua ressurreição. Porque Jesus aparece agora com o corpo glorificado. As marcas dos cravos estão nas mãos dele ainda. A marca da lança na sua costela ao lado ainda permanece lá. O cravo dos pés ainda estava lá. Jesus disse a Tomé: Tomé, põe a tua mão aqui e vê que sou eu mesmo. Vê aqui, Tomé. Você não acredita que sou eu? Né? Então, este corpo que Jesus ressuscita mantém os cravos, mas é um corpo glorificado ainda. Ok? Jesus mostrou para nós ali que ele podia comer mel, né? Ele podia comer peixe, não é isso? Ele ressuscita ali no meio, olha, porque os discípulos pensavam que ele era um fantasma. Mas então ele disse: o que vocês têm para comer aí? E dá. E comeu na frente deles. Amém, amados? E a gente fica assim ligando um ponto no outro. Jesus disse no texto da ceia, né? Nunca mais vou beber vinho, até que eu esteja com vocês no reino do meu Pai. Nós, pela palavra de Deus, aguardamos novos céus e uma nova terra, onde habita a justiça. Aleluia! Onde não teremos mais dor. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no outro texto de Apocalipse, capítulo de número 21, perdão. O último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, capítulo de número 21. Glória a Deus. Maravilha. O Apocalipse no grego significa revelação. Na verdade, nós não temos que ter medo do Apocalipse, nós temos que estudá-lo, né? Procurar saber o que ele diz, o que foi revelado aqui para nós, para a igreja. Apocalipse capítulo de número 21 diz assim: e eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra haviam passado e não havia mais mar. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, descendo do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. E eu ouvi uma grande voz do céu dizendo: eis, o tabernáculo de Deus está com os homens, e ele habitará com eles, e eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha o que diz o versículo 4: e Deus enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, não haverá mais morte, aleluia, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem haverá mais dor, porque as coisas antigas são passadas. Você pode glorificar a Deus por isso? Não haverá mais morte. As pessoas estão surtadas pelo mundo. O coronavírus está aí.
há indícios que uma nova cepa do vírus está se desenvolvendo na Europa novamente. E as pessoas estão com medo. A Organização Mundial da Saúde declarou que está preocupada porque estão fazendo uma vacina, várias vacinas estão sendo desenvolvidas, mas há um novo surto do vírus agora, modificado. O vírus, ele não tem a mesma estrutura, nem o mesmo comportamento de uma bactéria. As bactérias, elas podem ser combatidas, porque desde o momento que elas existem, passaram a existir, até agora elas mantêm a mesma estrutura. Então você toma um antibiótico, você vai matar aquela bactéria, não importa, entende? Mas o vírus, sim, existem os fungos também, né? Existem, e as piores pneumonias são as fúngicas, são mais difíceis de matar. Mas existem medicamentos para combater fungos, existem medicamentos para combater bactérias. Mas quando se pensa num vírus, não há medicamento para curar, para matar o vírus. Entende? É preciso uma vacina. Pastor, qual a diferença de antibiótico para vacina? Antibiótico é uma substância que mata a bactéria, que mata o fungo, certo? Mas a vacina, como não há como desenvolver uma substância que vai matar o vírus, porque ele é mutante, né? Ele pode mudar sua forma, sua estrutura. Ele mudando um anelzinho daquele ali do seu DNA, ele já não é mais atingido por aquela substância. Então não tem como você criar. É preciso que pegue, né? E a corrida mundial, né? Pelo descobrimento de uma vacina é exatamente isso. Você tem que pegar o vírus ou parte dele, né? Levar para o laboratório, estudar, saber como ele se comporta, né? E aí atenuar esse vírus, você deixar ele como se fosse doente ou quase morto, e inocular nas pessoas. E aí a vacina que nós recebemos nada mais é do que o vírus, né? o agente patogênico enfraquecido ou morto. Ele joga dentro de você. Só que ele está fraquinho, ele está meio tonto. Ele levou uma pancada, não sabe de onde, né? E aí o seu organismo vai identificar aquele corpo estranho e vai começar a produção dos glóbulos brancos para combater, né, a sua imunologia, imunologia, né? Seu sistema imunológico vai ser ativado naquele momento. O vírus não tem força para lutar, então espera-se, isso é o que se espera da vacina, que o vírus não tendo força para lutar, porque ele está fraco, ele está morto, o seu sistema imunológico vai detectar ali, né, os dados ali daquele vírus e vai produzir um anticorpo que possa matar aquele vírus. Só que até chegar nessa vacina, né, são várias fases, vários processos. É por isso que está a maior briga hoje, né? O pessoal da Anvisa lá está brigando, mandou parar tudo para a produção da vacina. Por que para a produção da vacina? Porque alguém apresentou, né, sintomas, não se sabe se é da vacina ou não. Alguém apresentou um sintoma grave, seria, né, ou morte ou um agravamento, né, grave do seu estado de saúde. Então, ele está na maior briga aí, né? A gente que está acompanhando aí, a notícia do dia hoje dessa briga aí da Anvisa, né, com os outros órgãos aí. E o presidente da Anvisa, né, ele disse o seguinte: olha, nós não somos colegas nem companheiros na luta, nós somos os fiscais, então a gente vai fiscalizar. Se tem um erro, volta, para. Isso é o protocolo de praxe. Então ninguém tem que ficar surpreso, de praxe. Agora eu vou investigar lá, né, o que aconteceu, porque tem relação com a vacina, que esse é o seu sentido? Tem ou não tem? Tem que ser investigado. Porque inocular um vírus, seja ele qual for, dentro de alguém, tem que estar muito seguro de que aquilo ali está bem feito
está certinho, né? Para não trazer um estado pior, querendo proteger, querendo imunizar, acabar, né, adoecendo aquela pessoa, até matando. Então, o nosso corpo, ele é frágil, ele é corruptível. O que é uma coisa corruptível? É algo que se corrompe, é algo que pode ser corrompido. Então, o nosso corpo hoje não é eterno. Nós morremos. Qual é o ciclo de vida biológico? Nascer, crescer, não é isso? Multiplicar, envelhecer e morrer. Faz parte do ciclo biológico da vida. Então, todo mundo sabe que não veio para cá para ficar para semente. Ok? E a Bíblia diz que após a morte segue-se o juízo. Ou seja, não há uma nova vida, no sentido de uma nova chance. Não, após a morte segue-se o juízo. Ou seja, o homem comparece diante de Deus para prestar contas. E Jesus alertou tanto sobre a existência de um lugar de tormento, de sofrimento. Jesus alertou tanto as pessoas a respeito da existência do céu também. Então nós temos que decidir hoje, enquanto nesse corpo fragilizado, mas ainda vivo, alguns com saúde, outros com menos saúde, mas estamos aqui, enquanto a vida é esperança, enquanto a vida você pode decidir a eternidade da sua alma. Então nós precisamos nesta noite nos conscientizar de que Jesus está voltando. Ele vai voltar, isso é um fato. Acredite você ou não, ele vai voltar. Ele prometeu voltar. E ele diz, Paulo escrevendo, depois, primeiro aos Tessalonicenses, depois aos Coríntios, ele diz o seguinte: olha, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Os mortos vão ressurgir primeiro no corpo glorificado. E aqueles que estiverem vivos, eles serão transformados também, receberão corpos glorificados e vão subir para estar com o Senhor, para que onde eu estiver, ele diz lá em João 14, vocês estejam comigo. Essa é a nossa esperança, queridos. Há pessoas desesperadas, olha só, presta atenção, nós temos uma vida eterna em Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz para nos dar uma vida eterna. Nós não podemos colocar todas as nossas fichinhas nesta vida aqui. Ao contrário do que alguns pregadores da prosperidade, da vitória, né, do fatalismo, né, do triunfalismo, eu me perdi aqui na hora de falar, mas vocês entenderam, né? Nós não podemos viver dessa forma achando que tudo que Jesus conquistou na cruz do Calvário foi para que nós vivêssemos, conquistássemos os bens aqui desse mundo. Jesus morreu para salvar-nos do pecado. Jesus morreu para nos salvar do inferno. Jesus morreu na cruz e ressuscitou para nos dar a vida e vida abundante, vida eterna. E não apenas essa vida biológica, mas uma vida eterna, uma vida após a morte, uma vida que não acaba quando você morre, ela inicia quando você morre. Por isso a Bíblia vai usar o termo, eles dormem no Senhor. Por que dormem? Porque serão ressuscitados, serão chamados novamente, eles tornarão a vida, só que agora com o corpo glorificado, para viver eternamente com o Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém nessa noite? Não importa, querido, se você hoje está sofrendo aqui, as coisas que você passa aqui. Paulo diz, ele diz o seguinte: olha, as tribulações que nós passamos aqui, a sua dor de cabeça, a sua ansiedade, tudo aquilo que atormenta você, as perdas que você teve aqui, nada disso pode se comparar com a glória que nos está reservada em Jesus Cristo. Paulo dizendo da sua própria morte, diz: acabei a carreira, guardei a fé, agora está me esperando, aleluia, a coroa da vida eterna que Jesus Cristo preparou para mim. Aleluia. Paulo chegou a dizer: olha, morrer para mim é ganho. Se eu morrer aqui agora, eu estou ganhando, porque eu tenho uma vida melhor do outro lado. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou no terceiro dia.
sobre a raça humana. Deus foi bem claro com Adão. O dia que você comer desse fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai morrer. Alguma dúvida, Adão? Não, Senhor, nenhuma dúvida. O Senhor disse: se eu comer, eu vou morrer. Alguma dúvida? Se você pecar, o salário do pecado é a morte. Então por que as pessoas vivem na prática do pecado? Por que as pessoas amam o pecado? Porque as pessoas estão conscientes dos efeitos do pecado e continuam praticando pecado como se não houvesse consequências. Nós vemos um monte de gente, até mesmo dentro da igreja, que conhece, sabe que está desagradando a Deus, mas continua fazendo o que desagrada a Deus. E aí? Eu não consigo me explicar isso, não consigo entender, mas eu sei que Deus criou a gente com o poder de escolha. Amém? Alguém te obrigou a estar aqui? Alguém obrigou você a botar essa roupa que você está vestindo? Você escolheu. Nós somos seres inteligentes, racionais e morais, okay? Livres. Nós temos uma escolha. Nós não somos robôs. Amém, amados? Não somos, nós escolhemos. E eu vou dizer uma coisa para você. Paulo se coloca na situação de escravo de Jesus Cristo. Ele diz: Paulo, escravo de Jesus Cristo. Por que ele está se colocando como escravo? Ele está se colocando como escravo por decisão dele, por escolha. E eu quero dizer a você que está nos assistindo hoje nessa noite, você deve fazer uma escolha. Que escolha? A escolha de tomar decisões, escolher coisas na sua vida, viver um modo de vida que agrade a Deus, ou um outro modo de vida que agrade a você mesmo, porque nós não podemos agradar a nós mesmos e agradar a Deus ao mesmo tempo. Amém? Jesus disse: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo primeiro, tome a sua cruz e siga-me. Se Jesus está dizendo que nós temos que negar nossas vontades, é porque temos que negar nossas vontades. Não há como você comparecer diante de Deus e agradar a Deus sem dizer não à sua vontade, sem dizer não ao que você deseja fazer. Amém? Você está disposto a tomar o caminho da cruz hoje, nessa noite? Você está disposto a negar a sua vontade, o seu eu, o seu querer, e a partir de agora, voluntariamente, escolher viver a palavra de Deus, escolher viver o Evangelho, escolher sofrer por amor a Jesus, perder coisas para ganhar lá na eternidade. Eu perco coisas aqui, mas eu ganho na eternidade. Aleluia! Por isso Jesus disse: aquele que amar a sua vida aqui, vai perder a sua vida. Mas aquele que perder a sua vida aqui, vai ganhar a vida eterna. Você entende? São antagônicos, são opostos pelo verbo, são contrários. Você não pode sair por aí fazendo o que você quer. Existem algumas classes de pecados que a Bíblia fala que podem impedir você de ser salvo. Existem pecados na área sexual, existem pecados na área relacional, existem pecados de culto, de adoração. Deus criou Adão e a Eva, Deus criou o sexo é uma coisa boa, Deus criou o sexo para que ele seja vivido e praticado dentro de
do casamento. O casamento é uma aliança instituída por Deus. O casamento é uma instituição de Deus. Tudo aquilo que você faz sexualmente fora do casamento desagrada a Deus. Você sabia disso? Pois é. Paulo, lá em Gálatas 5, vai colocar uma relação de coisas que desagradam a Deus. Entre elas, adultério, fornicação, prostituição. Depois nós temos uma outra classe de pecados, de atividades, de práticas que desagradam a Deus, que podem impedir você de entrar no céu, que são os pecados de culto. Por exemplo, idolatria. Pastor, o que é idolatria? Idolatria, eu gostaria que, antes de responder, e até com a finalidade de responder mesmo, vamos abrir nossas Bíblias em Êxodo, né? O segundo livro da Bíblia, depois de Gênesis, Êxodo capítulo 20. Pastor, o senhor não está falando de arrebatamento? Sim. Por isso nós estamos falando de pecado. Mas qual é a relação de pecado com arrebatamento? É que se você estiver vivendo na prática do pecado, você não será arrebatado. Jesus vai voltar para buscar pessoas que definitivamente romperam com o pecado para fazer a vontade dele. Então vamos ler Êxodo capítulo de número 20. Diz assim: Deus falou todas essas palavras dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Versículo 3: Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4: Não farás para ti imagem nenhuma, ou melhor, não farás para ti nenhuma imagem esculpida, ou qualquer semelhança de alguma coisa que está em cima no céu, ou que está embaixo na terra, ou que está na água abaixo da terra. Não te encurvarás diante delas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Agora, para um pouquinho e volta aí no versículo 4, vamos ler devagar, para você entender. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Ponto. Olha para mim aqui. Mas isso aqui é para recordar pessoas que viveram no passado. Sim, mas Deus falou para você não fazer nenhuma escultura, nenhuma imagem. Nada. Nem coisas semelhantes, é parecido com o que está no céu. Então, nenhuma imagem de Deus você pode fazer. Do próprio Deus você não pode fazer. Quem dirá das outras pessoas? Porque eu acho que ninguém é maior do que Deus. Mas, para tirar a dúvida, ele diz: não faça nenhuma. Mas nem no céu? Não, nem no céu. Nem do que está no céu? Nem do que está no céu. Não faça nenhuma escultura. E tem mais. Versículo 5: não se curve diante delas. Então, por que, pastor, tantas igrejas ensinam culto às imagens? Porque estão fora da verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo: não faça. E as pessoas estão fazendo e tentando justificar. É como Adão, por que você comeu da árvore? A mulher que te deu. Eva, por quê? A serpente. Entende? As pessoas erram, as pessoas quebram a lei de Deus, elas burlam os mandamentos, elas não obedecem, elas são desobedientes, porque elas acham que estão certas. Entenda. Por eu achar que estou certo, não quer dizer que eu esteja certo. Se você entrar na mente do maníaco, ele matou alguém e na mente dele ele está certo, só que diante da lei ele está errado. Sim ou não? A lei não muda porque a pessoa entendeu errado, entende?
Então, é preciso que a gente leia o texto bíblico e a gente entenda o que ele está dizendo. E nós não podemos fazer isso que Deus falou para não fazer e depois ficar buscando justificativas para eu poder dar uma desculpa. Eu não posso ficar procurando coisas para justificar o meu ato errado, entende? Eu tenho que assumir, olha, eu errei, estou errado, eu vou me arrepender do meu pecado. O que é arrependimento? Deixar a prática para lá. Eu não vou fazer mais e a partir de agora não faço mais. Mas o que as pessoas que fazem imagem da escultura e se curvam diante delas fazem? Elas prestam culto, elas acendem vela, elas fazem penitências, elas pagam promessas, aquelas imagens. E imagens que diz elas são de pessoas, mas a Bíblia está dizendo, não faça as imagens. A Bíblia está dizendo, não se encurve a elas. A Bíblia está dizendo, não faça isso. E não importa quem está dizendo algo contrário. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Então, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Amém, queridos? Então nós temos que buscar o entendimento de Deus nessa noite. Uma outra classe de pecados são pecados da área relacional. Jesus ele disse que se você chegar diante do altar de Deus e trouxer a sua oferta para depositar no altar, eu vim prestar meu culto, mas eu chego aqui e eu lembro que um irmão está chateado comigo. Sabe o que Jesus disse? Deixa o teu altar ali e vai correndo reconciliar com o teu irmão. Você entendeu? Diga amém. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia ainda falando de relacionamento. Quero falar para os maridos aqui e para as esposas. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. Versículo 1 diz assim. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Semelhantemente, vós esposas, estejam sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, possam, sem palavras, ser ganhos pelo comportamento de suas esposas, enquanto consideram o vosso comportamento casto e reverente. Versículo 4 ele diz, mas que seja o adorno, né? Versículo 4, 3 ele fala do adorno, do enfeite, que deve ser no homem interior e não apenas externo. Versículo 4 ele vai dizer que a mulher tem que ter um comportamento, né, de obediência, de submissão ao seu marido. Mas em contrapartida, no versículo 7, o marido deve coabitar com entendimento, né? Coabitar com ela de acordo com o conhecimento, dando honra à mulher. E se a gente colocar aqui, o homem precisa realmente ter o entendimento de que a mulher é diferente dele. A mulher, ela é uma bomba hormonal, né? Uma vez por mês ela está descontrolada e precisa ter entendimento para conviver. Muitos brigam, muitos discutem, até pessoas precisam procurar um médico para poder ver, né, a situação do corpo, né, porque essa questão hormonal ela causa um desequilíbrio até nas emoções. A pessoa fica muito nervosa, né, estressada e tudo mais. Então precisa haver um entendimento aí. O marido deve amar a mulher como Cristo amou a igreja. Aí ele diz aqui no finalzinho do versículo, né, versículo 7, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então aqui já saiu do âmbito do relacionamento de quatro paredes e já partiu para um relacionamento entre a pessoa e Deus. Olha só, eu não estou falando aqui, que até aqui você pode entender que Pedro está falando de como a mulher deve se comportar para agradar seu marido, e como o marido deve tratar a mulher, dando a ela honra, né, tendo entendimento, né, dando honra à mulher. Mas ele diz que essa questão de relacionamento, ela interfere na comunicação desse casal com Deus. Isso quer dizer que se você quebrar o pau para a tua mulher em casa, vir aqui para prestar culto a Deus,
as suas orações estão impedidas. Então faz o que Jesus falou, deixa aqui, vai embora, vai se reconciliar com ela primeiro. Depois você vem e presta o culto. Você pode dizer amém? Isso serve para as mulheres também. Se o marido não brigou, se está chateado, vai lá e conseguir primeiro. Porque o teu culto não está sendo recebido, entendeu? As suas orações estão impedidas. Capite? E se a gente olhar aqui para outras questões relacionadas, por exemplo, filho, pai, mãe e filho, né? Honra teu pai e tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa, mas também diz: vós pais, não irritem os seus filhos. Porque os pais podem levar os filhos à loucura. Alguns pais, eles são opressores, são tiranos. Então os extremos são prejudiciais. Mas, seja lá qual for a sua situação, você precisa resolver o seu relacionamento lá com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua filha, antes de vir prestar o culto a Deus, porque os céus fecharam para você. Amém? Amém, gente? Amém. E fala que se eu magoar o meu irmão também, a coisa fica feia. Pastor, meu irmão pecou. O que a Bíblia diz a respeito do irmão que peca? A Bíblia, Jesus ele falou disso. Jesus falou o seguinte: olha, se você vê o teu irmão pecar contra você, você vai e repreende entre você e ele só. Na encolha. Na escova, né? Vai lá, chama ele, bate o papo, conversa. Beleza. Se o irmão abandonou aquele erro, você ganhou um irmão. Fique feliz por isso, ganhou uma alma. Mas se o irmão continuar no erro, você deve chamar duas pessoas para serem testemunhas. E você vai conversar com esse irmão já com as testemunhas. E essa pessoa tem a segunda oportunidade para se converter, para abandonar o seu pecado, você dá uma segunda chance. Mas e se a pessoa continuar? E Jesus disse: então você pega essa pessoa e leva à igreja. Ah, mas vai expor a pessoa. Mas Jesus falou para levar para a igreja, porque agora é um caso que está afetando todo mundo, porque nós somos o corpo de Cristo, nós somos o corpo, somos membros uns dos outros. O grande problema dessa geração é achar que é individual, é uma geração individualista. Não, eu que mando na minha vida, eu sou dono da minha vida, ninguém tem nada com isso, né? E não tenho que expor meus erros. Eu posso fazer o que eu quiser, mas você não expondo lá fora. Porque quando alguém vê o seu pecado, ele diz: você, cristão da igreja, você é da igreja do Diabo Carlos, né? Você é da igreja do evangelista Alex. Se fosse: ah, você é da igreja do Bem-vindo William, pastor? Ah, tá, é da igreja do isso. Antes de alguém fazer exposição, você está expondo os membros uns dos outros. Então, o nosso comportamento, ele prega para o mundo a glória de Cristo ou a vergonha de Cristo. E a vergonha para nós, todos. Entende? Amém? Então, nós precisamos compreender que essa questão de relacionamento ela é muito importante, porque ela sai da nossa esfera humana, material, física, e ela vai num patamar acima para o mundo espiritual. Nossas orações são impedidas. O seu culto não é recebido. Deixa no altar a sua oferta primeiro e vai reconciliar. Depois você vem e apresenta a tua oferta. Porque se você estiver aqui oferecendo a oferta, o céu fechou para você. Ah, mas não foi com o irmão, não foi com o outro, sim, mas Deus diz na sua palavra que se eu não amo o irmão que eu vejo, eu não posso amar a Deus que não vejo. Pastor, o senhor não está falando de arrebatamento? Não estou falando de arrebatamento. Então, por que o senhor está falando disso tudo? Porque tudo isso que nós estamos falando aqui implica se você vai subir no dia do arrebatamento, se você vai ficar aqui. Se você é salvo em Jesus, ou se você está apenas dentro da igreja, vivendo como
uma multidão, apenas está no meio da multidão. Entende? Eu não posso ser a multidão, eu não posso me comportar como se o que eu fizesse não tivesse importância alguma para as pessoas. Entende, querido? Porque ela primeiro importa para Deus. Então eu preciso colocar as coisas aí no lugar. Amém? Senão Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que ele vai arrebatar a sua igreja, e muitos vão ficar aqui. Estarão 2 no campo, um será tomado, o outro deixado. Serão 2 numa cama, um será tomado, o outro deixado. Serão 2 em cima do telhado, e um será tomado, o outro deixado, e não vai subir todo mundo. Se você pegar todas as parábolas, a pastora Ana pegou aqui, minha esposa pegou aqui já. Se você pegar as parábolas, você vai ver 25%, você vai ver 50%, você vai ver, né, uma porcentagem qualquer, mas nunca 100%. Por exemplo, as 10 noivas, as 10 virgens, 5, beleza, 5 se lascaram. Né? O servo do talento, um recebeu, teve um que enterrou, se deu mal. Até uma parábola que não só, né? Eram 3 servos, 33%. Né? A parábola do semeador, 25%. Então a gente vai ver que nunca é a totalidade. Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que vão por ela. Mas apertado é o caminho que conduz à salvação, e são poucos aqueles que vão, né, se salvar. Então a gente tem que tomar cuidado com o pecado, sim. O que eu faço, sim. O que eu digo, sim. Eu devo tomar cuidado com tudo. Eu devo viver para agradar a Deus. Pedro diz: quer você coma, quer você beba, faça tudo para a glória de Deus. Até o comer e beber é importante. Então, nós temos que estar prontos para o dia do arrebatamento. Se você olhar em volta, no mundo hoje, nós estamos vivendo a preparação para uma grande ordem mundial que está se formando no mundo. Eu não tenho dúvida quando eu falo isso. João, ele disse que o espírito do anticristo já estava no mundo naquela época, produzindo. Está sendo produzida em larga escala, desde o seu filho na escola até o seu negócio, o seu trabalho. Está sendo produzida uma ideologia, está entrando, não, entenda, não é uma religião, olha para mim, não é uma religião, não é uma regra, uma norma, não, é uma ideologia. Entende? A diferença, ela está em, uma ideologia pode estar em qualquer lugar. Nós temos aqui, vamos supor, 30 pessoas. Nós vamos entender que nem todo mundo vai pensar e concordar com todo mundo. Cada um tem uma forma de pensar. Bom para nós é se pensarmos exatamente como a Bíblia, né, ensina. Amém? Se as nossas mentes forem a mente de Cristo, se eu tiver a mente dominada, controlada pela palavra de Deus. Mas existem pessoas que não têm tempo. Eles dizem: eu não tenho tempo para estudar a Bíblia, pastor. Eu não tenho tempo para pensar em Deus. Eu não tenho tempo. Eu só vou domingo à igreja. Entenda, o joio, na parábola do joio e do trigo, o joio está junto do trigo. E então disseram: vamos arrancar o joio. E Jesus disse: não, as raízes do joio estão entrelaçadas às raízes do trigo, estão muito juntos. Se você arrancar um, arranca o outro. Então deixa até o dia do juízo final. No dia do juízo final vão ser separados, né, o trigo para o celeiro e o joio para queimar no fogo. Jesus estava se referindo ao juízo final. Pastor, o senhor está dizendo então que nem todos os que estão na igreja são salvos? Eu não estou dizendo nada. Quem diz é a Bíblia. Foi Jesus que disse isso.
E a Bíblia não está falando para você ficar perguntando quem é que vai estar salvo, quem não está. Olha, a Bíblia diz: você que pensa estar em pé, cuidado que você não caia também. Você está preocupado com o outro, preocupe-se com você mesmo. Porque quando você comparecer diante de Deus, vai ser você e Deus. Não vai ser você e o outro. Vai ser você e Deus e mais ninguém. Então nunca foi entre você e o seu líder, entre você e o seu pastor, entre você e o seu pai e a sua mãe. É entre você e Deus. Entre você e Deus. Segue-se o juízo. Se você morrer hoje, o fim do mundo chegou para você. Se você fechar os olhos hoje e não abrir mais, se você tiver um mal súbito. E muitas pessoas têm mal súbito. O que é mal súbito? A pessoa do nada estava bem, os exames estavam bem, ela morreu. O que causa o mal súbito? Um coágulo, uma plaquinha de colesterol que soltou. Mas como eu vou me prevenir com relação a isso? Vai cuidar da sua saúde, mas essas coisas acontecem. Nós estamos vendo pessoas jovens, atletas. Eu perdi 2 amigos de trabalho agora que eram atletas. Um fazia escalada e tudo, trilha, fortão, morreu. Quando me mostrou, você conhece essa aqui, filho? Não conheço não. Porque o pessoal está falando aqui que é conhecido lá. Esse eu não conheço não. Muito novo, parecia ter uns 40 anos. Né? Garoto novo, menino, 40 anos, né? 44, 45, garoto. Morreu, o cara magrinho, né? Bom porte e tal. Quer dizer, a gente pensa sempre que o gordinho vai morrer, né? Porque tem gordura, porque... Mas tem muita gente boa aí, não tem como controlar isso, entenda. Nós temos que nos preocupar. Nós vamos sair desse mundo um momento. E muitos jovens pensam, não, mas está tarde. Não, quer dizer, está cedo ainda, eu não preciso me preocupar com isso. Mas você vai no cemitério, você vê caixões de todos os tamanhos, você vê caixões de bebês, de crianças, de adolescentes, de jovens, de velhos. Morreu de quê? Ninguém sabe. Uma morte súbita. Jogadores de futebol, morte súbita, morreu. Está no campo, de repente caiu para o lado. Nós tivemos alguns casos aí, né? Eu me lembro, não acompanho muito futebol, mas eu me lembro de ter visto essa reportagem. Então, nós precisamos estar preparados. Entenda, Jesus está voltando, mas Jesus pode voltar agora para você. Você está vivo agora, mas amanhã nada garante que você vai estar vivo. Não há uma garantia. E se você fechar os olhos aqui agora e não estiver pronto para se comparecer diante de Deus, você vai fechar os olhos e vai acordar nas chamas do inferno. E ali haverá choro e ranger de dentes e muito sofrimento, porque Jesus disse isso. Na parábola do rico e do Lázaro, ele diz: Lázaro morreu e foi levado para o seio de Abraão. O rico morreu e foi para o inferno, e lá ele estava em tormentos, em meio às chamas. Ele pede para o pai Abraão pedir ao Lázaro que molhe o dedo e toque na ponta da sua língua para que ele seja aliviado. E o pai Abraão, ali representando Deus nessa parábola, ele diz: há um grande abismo entre nós, não tem como você estar em chamas, em tormento para sempre, não tem como fazer nada. Acabou. Então eu tenho certeza que nós temos que estar preocupados com o momento da nossa partida aqui. Porque a qualquer momento Jesus pode voltar, mas a qualquer momento você também pode ir embora daqui. Nós estamos aqui de passagem. Aguardamos novos céus e uma nova terra, como nós lemos aqui em Apocalipse 21. Aguardamos novos céus e uma nova terra. Lá não haverá dor, nem pranto, nem tristeza, mas para eu chegar lá, eu preciso agradar a Deus aqui. Eu preciso viver uma vida aqui. E a pastora, eu não consigo. Sim, você não consegue. Eu também não consigo. Ninguém aqui consegue sozinho agradar a Deus.
Você precisa receber Jesus Cristo. Deixa eu te falar outra coisa. Você precisa crer no sacrifício de Jesus na cruz. Você precisa aceitar este sacrifício sobre a sua vida e obedecer a Jesus. Você precisa crer. Você precisa passar a partir de hoje a guardar os mandamentos do Senhor Jesus. É viver para Ele, negando a si mesmo, negando seus desejos, negando seus pecados e vivendo para Deus. Perdoando o seu irmão, porque se você não perdoar o seu irmão, os seus pecados não serão perdoados. Jesus ensinou a orar. Ele disse: Pai, perdoa as nossas ofensas ou dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou ofensores. Então isso quer dizer que assim como é uma condicional, é proporcional, é mais do que condicional, é uma proporcional. À medida que eu perdoo, eu sou perdoado. Se eu não perdoo, não sou perdoado. Então, se eu não perdoo, eu não sou perdoado. É proporcional. Daí Jesus contou uma parábola de um servo que devia um dinheiro ao rei, né? Devia muito dinheiro, muito, uma quantia altíssima, não tinha como pagar. Ele foi chamado diante do rei, ali se humilhou, pediu perdão. Ele falou: tá bom, está perdoado sua dívida, está perdoado. Eu devia aí alguns milhões de reais nos nossos dias, não tinha como pagar. Mas se você tivesse uma dívida de milhões, você também não teria como pagar como você ganha. Então é essa a situação desse rapaz. Ele foi perdoado, recebeu perdão, ele saiu do palácio pulando, né? 1,5 metro de altura, ele estava pulando, saltitando de alegria. Foi perdoado de uma dívida que ele não tinha como pagar. Só que andando pela rua da cidade, ele encontrou um servo seu que devia a ele também uma quantia bem menor. E aquele homem disse: eu não tenho como pagar. E ele pulou no pescoço e: você vai me pagar. Os servos do rei, eles sabiam da história, que ele tinha sido perdoado, foram correndo contar para o rei: majestade, o senhor perdoou aquele homem, milhões aí, que ele não podia pagar, está pulando no pescoço lá, exigindo 50 reais do outro. O rei ficou enfurecido, mandou chamar aquele servo. Quando o servo chegou diante dele, ele disse: você não foi perdoado de milhões? Por que você não perdoou também esse teu conservo que devia bem menos a você? Então, porque você não perdoou, então a sua dívida está novamente imputada a você. Jogue ele no calabouço, só vai sair de lá para pagar a última moedinha. Você entende? Se você não perdoar, todos os pecados que Jesus perdoou e levou sobre si na cruz do Calvário são imputados novamente a você, porque você é perdoado na mesma proporção que você perdoa. Se você não perdoa, Deus também não vai te perdoar. Então, surgiu uma discussão entre os discípulos. Então, quantas vezes eu tenho que perdoar a pessoa que pecar contra mim? Jesus disse: até 70 vezes 7. Quer dizer que se a pessoa pecar 70 vezes 7, claro que isso é uma expressão, né? Mas vamos colocar na matemática aqui 490 vezes. E se a pessoa pecar contra mim no mesmo dia 490 vezes, eu tenho que perdoar todas as 490 vezes? Exatamente isso. Porque se vocês não perdoarem os homens as vossas ofensas, também o Pai Celestial não perdoará as vossas. Então a gente tem que implantar dentro da gente um sistema de esqueci, deixa para lá. Ficar fazendo questão de muita coisa faz mal para você. Você entende isso? Ficar brigando por qualquer coisa não faz bem para você. E está te deixando cada vez mais longe de Deus. Você tem que parar de deixar as pessoas influenciarem você, dominarem você, controlar as suas emoções. Você precisa controlar as suas emoções. O domínio próprio é um fruto do Espírito e você precisa exercitar o domínio próprio. As emoções não podem tomar conta da gente. Nós é que temos que dominar as nossas emoções. Pastor, eu não consigo, Deus não vai falar com Deus, querido. O Espírito Santo, presta atenção no que eu vou falar. Jesus disse que quando ele fosse para o Pai, ele enviaria o outro Consolador. Ele não nos deixaria sozinhos.
Preste atenção, eu e você sozinho, a gente não consegue. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar o meu inimigo, eu não consigo orar para aquele que me persegue, eu não consigo. Eu preciso de ajuda, eu preciso que o Espírito Santo esteja morando dentro de mim, eu preciso que o Espírito Santo mude o meu coração, eu preciso que o Espírito Santo me leve, me conduza à vitória, porque nós não vencemos ou somos salvos por nossa força, mas a nossa força vem do Senhor, amém? A nossa força para perdoar vem do Senhor, a nossa força para controlar as emoções vem do Senhor, e por isso a Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. O que é que a Bíblia está dizendo? Você pode ter emoções, mas controle as emoções. Você pode se irritar, mas você não pode pecar. Aquele que quiser vir após mim, negue as suas emoções, negue as suas vontades, tome a sua cruz, siga. Quais estão seguindo a Jesus nessa noite? Graças a Deus por você. Receba nessa noite a palavra de Deus, amém? E comece a buscar o poder do Espírito Santo na sua vida particular, na sua vida lá em quatro paredes com o Senhor, porque Jesus disse: quando você fechar a porta de trás de si, você vai orar assim. Então lá no seu secreto com Deus, você deve falar com Deus a respeito das coisas que você não consegue vencer, das coisas que ainda te incomodam, tira o seu sono, das coisas que estão impedindo você de ser um cristão de verdade. Enquanto as emoções, as vontades, elas dominam a minha vida, enquanto o pecado domina a minha vida, o adultério, a prostituição, o sexo fora do casamento, a idolatria, a inimizade com o irmão, a falta de perdão, tudo isso, essas classes todas de pecados, enquanto elas dominarem você, você não está apto para estar no céu com Jesus. Então você precisa orar a respeito dessas coisas. Pare de orar sobre as suas fortalezas. Senhor, eu sou forte. Senhor, muito obrigado porque eu consegui hoje eu preguei, hoje eu evangelizei, ganhei uma alma. Senhor, Deus até fica feliz porque você está fazendo essas coisas, mas a verdade é que você precisa orar a Deus e dizer: Deus, eu fracassei aqui, Deus, eu fracasso aqui, Deus, esse sentimento está ali no meu coração e eu preciso de ajuda. Então nós precisamos de ajuda. O Espírito Santo é o ajudador. Então nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos ajude. Nós precisamos orar e pedir ao Espírito Santo que nos dê poder espiritual para não ficar com mágoa no coração. Porque no mundo poder é fazer cara feia, espizinhar, comigo ninguém tira farinha, não é isso? Comigo é assim, bateu, levou. Isso são coisas que são próprias da nossa natureza. Agora, para nós herdarmos o reino de Deus, virar o outro lado, a parte que nos ofendeu, nos bateu, nós precisamos de ajuda. Essas coisas são difíceis. Ninguém consegue levar um tapa na cara e virar o outro lado se o Espírito Santo não estiver ali ajudando e mudando e transformando e você precisa nascer de novo. Amém? Levar desaforo para casa não é fácil, a coisa é complicada. Sangue na veia aqui, pastor. Mas o Espírito Santo pode transformar você. O Espírito Santo vai te dar poder para você ser um cristão de verdade e ir até a cruz, levar a cruz, tomar a cruz, viver a cruz. Paulo diz: eu já estou crucificado. A vida que eu vivo agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na fé do Filho de Deus, que assim mesmo se entregou por mim. Então nós precisamos estar apercebidos. Por quê? Porque Jesus está voltando e porque você pode morrer a qualquer momento. Ah, pastor, o senhor está sendo muito dramático. É só você olhar o noticiário. Eu assisti um vídeo essa semana, eu até postei ele de novo assim, no grupo da igreja, no WhatsApp. No fundo está cantando aquela música assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode
Aí vai cantando essa música no fundo e vai mostrando pessoas morrendo ali, de morte súbita. Pessoas que estão sendo entrevistadas numa rede de televisão, caíram por lá mortos. Pessoas em palcos, pessoas em competições. Eu fiquei pensando nisso. Isso é verdade? Jesus está voltando, mas Ele pode voltar para você, para qualquer um de nós, a qualquer momento. Ninguém pode garantir que amanhã estaremos vivos. Você sabe que são coronárias? São artérias que irrigam o coração. São muito fininhas. São fininhas. Algumas mais fininhas que o macarrão. Qualquer fragmento de gordura, de colesterol, qualquer fragmento de coágulo sanguíneo, qualquer coisa, pode bater ali, entupir e a pessoa morrer. Entende? Eu conheço pessoas que já passaram por várias situações. Eu já tive AVC, fiquei com sequela, eu já tive infarto e tal, mas existe uma área central ali do coração que se a pessoa lesionar e a artéria entupida for ali naquela área, ele morre e não tem volta. A mesma coisa o cérebro. Estava ouvindo um médico essa semana falando no programa de televisão, acho que foi ontem. O médico dizia a respeito do AVC, acidente vascular cerebral, ele disse, as pessoas que têm acidentes vasculares cerebrais e elas morrem, é porque eles tinham um aneurisma. O que é um aneurisma? Já viu um pneu de carro quando está com uma bolha assim? Geralmente é o estepe, né? Numa bolha assim, olha, tem que trocar esse pneu, vai estourar a qualquer momento, a pessoa corre lá para trocar o pneu, está com aquele abalamento. O aneurisma é nada mais nada menos que uma artéria que entupiu, mas ela abalou ali, né? E o sangue não consegue passar, ele sofreu uma pressão e teve uma dilatação. É igual aquela figura do desenho animado do Pica-Pau, quando ele prende a borracha de água e ela começa a encher, mais ou menos isso. E se o aneurisma estoura dentro do cérebro, ele é um AVC hemorrágico, a pessoa não tem como salvar a pessoa, não tem como, a pessoa não morre. Entende? Pastor, o senhor está falando muito de morte. Sim, mas estou falando da iminência de você se encontrar com Deus. Eu sei que a gente gosta de falar de vida, eu sei que a gente gosta de ser positivo, ser motivado. Pastor, eu quero ser motivado. Sim, vamos nos motivar, mas não há motivação maior, não há motivo maior para estarmos motivados do que estar com Cristo, estar com Jesus. Aleluia. Amém? Você prefere ficar aqui ou estar com Cristo? Claro que eu quero estar com Cristo. Paulo disse, é melhor eu estar com Ele, vou ganhar muito mais. Aqui tenho dor, aqui eu tenho sofrimento, mas lá eu terei sofrimento, não terei dor, não terei choro. O próprio Deus enxugará dos meus olhos toda lágrima. Amém, queridos? Então o arrebatamento é certo. Eu gostaria de continuar aqui, né? Paulo diz que fala aqui para nós de um mistério, né? 1 Coríntios 15, um mistério. O arrebatamento também é um mistério, né? As pessoas não sabem, nós não sabemos exatamente como vai acontecer. A gente sabe que vai acontecer, mas nós não sabemos explicar como é que vai ser isso. Mas o que a Bíblia diz é que nós subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Amém? Olha só que legal, Jesus está voltando, né? Está descendo do céu com a sua glória. A trombeta vai tocar, os mortos vão ressuscitar. Você já parou para se imaginar? O pandemônio vai ser nos cemitérios. Onde tiver a sepultura de um cristão, ele vai ressuscitar. Ele vai voltar à vida, um corpo glorificado. E daí nós que estivermos vivos seremos transformados. Mas isso vai acontecer no abrir e piscar de olhos. Nós piscamos os olhos milhares de vezes por dia, a gente não percebe. Vai ser um piscar desse. Num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, vai acontecer. Quando as pessoas a perceberem, não vão mais, não vai ter mais jeito, a coisa já aconteceu, entende? Jesus já voltou, as pessoas já sumiram da superfície da terra, não existe mais, as pessoas foram embora, e eu serei um deles que vai embora, no arrebatamento. Eu creio. Quantos creem, digam glória a Deus?
os mortos vão ressuscitar, nós vamos subir com Jesus. E o mundo, pastor, o que vai acontecer no mundo? A Bíblia diz que após o arrebatamento da igreja, acontecerá um período de tribulação como nunca antes visto na história da humanidade. Amém? Muito bem. Eu gostaria de dizer para você que você não precisa se preocupar com a tribulação que vai acontecer aqui. O mundo todo ele está se preparando para o advento de um governo único e mundial. Entenda, essa briga política, o maior representante capitalista do mundo, os Estados Unidos, hoje está dividido. Teve gente morta que votou nas eleições agora dos Estados Unidos. Por isso que o Trump, você pode dizer que ele é um cara chato, nojento, você não gosta dele, mas ele é maluco não. Foi constatado pessoas que morreram e votaram nas eleições agora, no Biden. Então, parece, foi constatado fraude e vai ser uma confusão também. Parece até que está sendo eleito o governante do mundo, né? Está todo mundo de olho. Mas é porque essa parte política vai influenciar muito as questões econômicas no mundo, né? Então, tem dois polos hoje, a China de um lado e os Estados Unidos do outro. E há uma guerra fria acontecendo. Então, bom, eu não quero falar de política, mas eu quero dizer para você que o mundo está sendo preparado para um único governo. Nós temos aí já um sistema digital, né, que poderá ser uma moeda única amanhã. Concorda? E tem um monte de vantagem para a gente, né, se a gente aderir. Não é a marca da besta não, fique tranquilo. Tá? Porque quando o anticristo se manifestar, nós já estaremos com Jesus na glória. Então por isso eu disse que você não precisa ficar preocupado com a tribulação que vai acontecer aqui depois. Mas é preciso que a gente faça uma leitura do mundo hoje e a gente entenda que o mundo todo está, né, conspirando, ok? Está sendo criada, gerada, né, uma forma de governo. E amanhã é o que a Bíblia diz que vai acontecer. Então nós como igreja devemos estar prontos, devemos estar preparados. Já temos a tecnologia que a Bíblia diz na mão, na testa, já temos a tecnologia da marca da besta, já temos a tecnologia, já temos um caos mundial, econômico, político, já temos uma guerra fria instaurada, já temos tudo que precisa para o surgimento de um homem que vai trazer a solução para o mundo e de um governo único, de um governo do anticristo. Já tudo está se encaminhando para este acontecimento, mas a Bíblia diz que antes de manifestar o anticristo, a igreja será tirada desse mundo. Aleluia! Nós aguardamos novos céus e uma nova terra, nós aguardamos o arrebatamento, e aqueles que aguardam o arrebatamento comigo, levantem a mão para o céu e glorifiquem o nome do Senhor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Aleluia. Hoje pode ser o nosso último dia aqui. Mas se você está com Cristo, você não precisa se preocupar com isso. Mas se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, o meu conselho é que você entregue logo. Ou se você já é um cristão, mas tem mágoa no seu coração, eu aconselho você a perdoar rapidamente. Porque na mesma proporção em que você perdoar, você será perdoado. Se você não perdoar, você não é perdoado. Quantos podem dizer amém? Amém? Se você está vivendo uma guerra no seu casamento, é bom hastear a bandeira branca da paz e fazer as pazes, porque Jesus está voltando. Se você está em guerra com seus pais, bote a bandeira branca lá, assumir, peça perdão, Deus vai te honrar, mas você precisa estar na posição que Deus quer que você esteja, porque Jesus está voltando, aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Preste atenção. Abra sua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Nós lemos o capítulo 4, agora vamos ler o capítulo 1. Primeira carta aos Tessalonicenses.
capítulo de número 1. Versículo 9 e 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, 9 e 10 diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos os convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, e esperar a seu Filho dos céus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. Amém? Jesus nos livra da ira vindoura. Então tudo indica que o arrebatamento acontece antes de começar a tribulação. Também vamos ler Romanos capítulo 5, versículo 9. Acompanhe comigo na sua Bíblia, Romanos 5, versículo de número 9. Portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Veja bem, estes versículos falam que Deus nos livra da ira. Amém? Nos livra da ira que há de vir. Também Apocalipse 3:10. Apocalipse é o último livro da Bíblia, você não precisa ter medo dele. Apocalipse capítulo 3, versículo 10 diz assim: porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Amém? Então a Bíblia fala que essa igreja seria guardada da ira, que viria sobre o mundo, não é isso? O tempo da tentação, da provação que viria sobre todo mundo. Esses versículos são usados pelos teólogos hoje, um grupo, uma corrente teológica, que acredita que o arrebatamento acontecerá antes do início da tribulação. Porque nos outros dois versículos você pode até entender assim, não é o inferno, mas nesse versículo de Apocalipse 3:10 ele diz claramente de uma provação que virá sobre o mundo, para provar os que habitam sobre essa terra. Então, essa corrente teológica, e eu acredito nela, ensina, nos mostra que antes de começar a grande tribulação, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. A igreja será arrebatada antes, porque Jesus não vai deixar a sua noiva aqui na tribulação. Jesus vai tirar a sua noiva. Aliás, se eu tivesse uma noiva, eu tenho minha esposa ali já, com certeza eu a tiraria da tribulação. Não ia deixar você na tribulação, não. Mas existem algumas pessoas que defendem outra corrente teológica. Tá? Muito bem. Então, Jesus Cristo vai voltar para buscar a sua igreja antes de que a tribulação se instaure. Muito bem, eu queria ler outro texto com vocês, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, nós já estamos terminando, estou apenas embasando aquilo que nós já falamos, trazendo aqui uma outra verdade. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 8. Ora, suplicamos-vos, irmãos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente da vossa mente, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá, sem que primeiro venha a apostasia, e o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus,
no templo de Deus, querendo parecer Deus. Preste atenção aqui, eu vou ler aqui até o quarto somente, depois a gente vai continuar. O que Paulo está dizendo aqui na segunda carta aos Tessalonicenses? Ele está dizendo que as pessoas não devem se mover facilmente, como se o dia de Cristo já fosse acontecer, porque aqui já havia 2.000 anos atrás. Então, ele diz que antes de haver, no versículo 3, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia não virá sem que primeiro venha a apostasia. Apostasia aqui tem dois sentidos. Pode ser a apostasia no sentido de desvio da fé, mas pode ser também a apostasia no sentido de arrebatamento, de tirar. As duas formas estão corretas. Então, antes, sem que primeiro venha a apostasia. Nós vivemos dias de apostasia, nós vivemos momentos em que as pessoas estão com muita dúvida dentro das igrejas. Até o pecado está sendo colocado como certo e a doutrina bíblica como errada em algumas igrejas. Nós estamos vivendo isso aí, infelizmente. Primeira Timóteo, um pouquinho mais aí atrás, um pouquinho mais para frente, quer dizer, 1 Timóteo capítulo 4. Acompanhe na sua Bíblia. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E como é que essas doutrinas de demônio vêm? Vai aparecer um capeta para a pessoa? Não. Versículo 2: falando mentiras em hipocrisia, tendo a sua própria consciência cauterizada com ferro quente. Ou seja, homens que falam mentiras. Então nós estamos vendo aí muitas pessoas se levantando hoje. Nós temos aí um pastor que agora recentemente se levantou contra o Evangelho Ortodoxo. Ele está dizendo que a Bíblia tem que ser revista. A Bíblia é um livro muito antigo, velho, tem que ser revista. Inclusive ele apoia o comportamento homossexual e coisa e tal. O Papa hoje também colocou lá a sua aprovação ao comportamento homossexual, quando a Bíblia diz que esse comportamento é pecaminoso. Os sodomitas não herdarão o reino de Deus. Mas ele diz que nos últimos dias haveriam doutrinas de demônios que seriam disseminadas no mundo. Pessoas boas seriam enganadas. Então, essa apostasia pode sim significar um desvio da verdade, um desvio da fé, por dar ouvidos a esses ensinamentos. Então, mais do que nunca, nós cristãos temos que nos comprometer com o estudo da Bíblia Sagrada. Você entendeu? Amém? Então, a escola bíblica dominical é uma bênção, é onde eu vou aprender. Nós temos um seminário aqui, acontece todo domingo, é gratuito, é acessível, você pode vir, amém? Você pode sim comparecer, assistir a aula, aprender, crescer. Depois da escola dominical, nós temos hoje o culto de terça-feira, que é um culto da palavra também. Nós temos o culto de domingo à noite, também a palavra de Deus é pregada. Entende? Por que nós temos essa preocupação? Porque Jesus está voltando. Porque nós estamos num mundo onde as pessoas estão esfriando na fé. Nós estamos num mundo onde as pessoas estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Está escrito na Bíblia que nos últimos dias as pessoas dariam comichão no ouvido por ouvir essa doutrina. E as pessoas buscariam mestres que falem coisas que agradam o ouvido deles. Amém, amados? Então é preciso que nós sejamos apercebidos. Nós estamos sim vivendo um momento de apostasia, de desvio da fé. Muitos estão apostatando da fé, deixando de crer, deixando o primeiro amor, deixando o Evangelho de Jesus para viver dentro das igrejas até, vivendo na prática do pecado, abandonando a sã doutrina e passando a fazer, ou a viver um Evangelho mentiroso, um Evangelho pecaminoso, imundo.
Então nós temos que ter essa preocupação, né? Ele diz que Jesus voltaria e que o dia da manifestação do Senhor seria precedido por uma apostasia e pela manifestação do homem do pecado, do homem da iniquidade. Então, que homem do pecado e homem da iniquidade é esse? O anticristo, um governante mundial que vai se levantar nesses últimos dias. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma grande tribulação. E não apenas o fato de haver um homem do pecado, um homem iníquo no trono do mundo, mas também o mundo terá muitos castigos. As taças da ira de Deus serão derramadas sobre a terra, as trombetas serão tocadas, os selos abertos. O Apocalipse, ele traz uma revelação de esse período, um período de trevas, um período de lutas e sofrimento, mas que a igreja não vai viver. A igreja está esperando Cristo, a igreja aguarda novos céus e uma nova terra. Se você crê nisso, fique de pé, vamos orar ao Senhor. Aleluia. Eu não programei estar aqui hoje, mas o Senhor quis que eu estivesse aqui hoje. Não seria eu a trazer a palavra hoje, mas o Senhor me direcionou aqui. E talvez hoje seja sua última oportunidade. Talvez você que esteja nos assistindo aí do outro lado, talvez hoje seja o seu último dia de vida. Então Deus está te dizendo, arrependa-se. Então Deus está dizendo a você nessa noite, abandone seus pecados e venha a Cristo. Porque o que você fizer aqui vai decidir o futuro da sua alma. Nós não devemos temer as pessoas que podem matar o nosso corpo, mas devemos temer a Deus, porque Ele pode tanto lançar a alma quanto o corpo no inferno. Foi o que Jesus disse. Então nós estamos falando aqui de algo que Jesus falou. Eu não estou inventando coisas aqui para falar para você. Essas doutrinas, esses ensinamentos, a realidade do inferno e a necessidade de um arrependimento para a salvação são palavras de Deus para você nessa noite. Amém? Então, se você quer hoje receber Jesus como seu Salvador, se você está aqui, você pode vir aqui, nós vamos orar por você. Mas se você está do outro lado da live, nós vamos orar por você também. Você coloque o seu pensamento em Deus, arrependa-se dos seus pecados, confesse os seus pecados a Deus, porque a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados a Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você entendeu isso? Amém? Então, vou orar por sua vida nessa noite. Amado Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pelo teu grande amor e infinita misericórdia. Te agradecemos, ó Pai, porque Jesus Cristo foi dado ali, Pai, em nosso lugar. Ele morreu no nosso lugar, para que hoje nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados, para que hoje nós tivéssemos vida. Pai amado, agora, Pai, toma, Deus, essa pessoa nas tuas mãos. O meu irmão, a minha irmã, Pai, que hoje decidiu abandonar o pecado. Hoje, Pai, decidiu se arrepender. Hoje, Pai, está tomando uma decisão para a vida eterna. Pai, toma essa pessoa nas tuas mãos. Ajuda, ó Deus, perdoando os seus pecados, enchendo do Espírito Santo, fortalecendo para os seus passos em Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Se você entregou sua vida a Jesus, procure uma igreja evangélica mais próxima de sua casa. E ali você procure servir a Deus, converse com o pastor, procure orientação espiritual. E nós vamos estar aqui todas as terças-feiras às 7 horas da noite e todos os domingos às 6 horas da tarde, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Deus te abençoe, rica e abundante.